Alavanca. Já dizia Arquimedes, me dê uma alavanca e um ponto fixo que eu moverei o mundo. Alavancas são objetos com o objetivo de ganhar força durante um momento, ou seja, durante uma rotação. Os principais elementos de uma alavanca: uma barra homogênea sustentada sobre um ponto fixo, a qual ela pode girar, uma força potente que tem como objetivo fazer com que essa barra gire, e uma força resistente, que é a força que faz oposição à rotação provocada pela força potente. Além disso, com o uso de alavancas, há um ganho de força, ou seja, há uma vantagem mecânica. Essa vantagem mecânica pode ser calculada utilizando a relação da força resistente sobre a força potente. Também existem três tipos de alavancas: interfixa, interpotente e interresistente. O termo inter significa no meio ou entre. Interfixa, o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. Exemplos: tesoura, martelo e alicate. Interpotente, a força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. Pegador de gelo, pinça e vara de pescar. Interresistente, a força resistente fica entre a força potente e um ponto fixo. Exemplos: carrinho de mão, quebra-nozes e abridor de garrafa. Olá pessoal do segundo ensino médio, bem-vindo ao nosso momento Podemos Fazer. Exercícios página 21 sobre alavancas. Exercício 1. Classifique quanto às imagens os tipos de alavancas. Para a imagem A, quebra-nozes, a alavanca é interresistente. Como eu não tenho um quebra-noz em casa, eu tenho um abridor de garrafa que também é classificado como alavanca interresistente. O ponto fixo é na extremidade do abridor de garrafa, a força potente eu vou aplicar no meio e a força resistente é exatamente no meio entre o ponto fixo e a força potente. A imagem do item B é um grampeador. Cuidem, resolução do livro, alavanca interresistente. Está errado. Grampeador é considerado uma alavanca interpotente. Por quê? A força potente é exatamente feita, aplicada no meio, ponto fixo nessa extremidade e a força resistente na outra. A força potente é aplicada no meio do grampeador. Não é uma alavanca interresistente, é interpotente. A imagem do item C é uma pinça. Não tenho pinça em casa, mas tem um pegador de massa ou pegador de gelo. Interpotente porque a força potente é feita exatamente no meio, nessa extremidade, força resistente. E na outra extremidade, o ponto fixo. Próxima imagem, item D, é uma tesoura, classificada como uma alavanca interfixa. Força potente nessa extremidade, força resistente aqui nessa outra extremidade e o ponto fixo exatamente no meio. Podemos fazer exercício número 2, página 22. Vocês possuem a seguinte imagem: uma barra homogênea sobre um ponto fixo, uma força que vai ser considerada uma força potente aplicada na barra à direita de vocês, e à esquerda nós temos um objeto que nada mais é do que uma força resistente. Força resistente à força potente aplicada na extremidade da barra. A distância da força potente até o ponto fixo é de 80 centímetros e a distância deste objeto até o ponto fixo é de 20 centímetros. No item A, pede para que vocês classifiquem a alavanca em interfixa, interresistente ou interpotente. E por quê? Ela é considerada interfixa porque o ponto fixo está no meio da força potente e da força resistente, que é força-peso do objeto, que é esta bola à esquerda da barra homogênea. No item B, onde está o ponto fixo? O ponto fixo está exatamente no ponto C da barra.
Item C, qual é a força resistente? A força resistente é o peso do objeto, a força-peso do objeto. Item D, qual é a força potente? A força potente está situada no ponto A, na extremidade à direita de vocês. Item E, considerando que a massa do objeto apoiado na extremidade esquerda seja de 100 kg, determine o módulo da força F para que o conjunto permaneça em equilíbrio. Para que todo esse sistema esteja em equilíbrio, os momentos das forças têm que ser exatamente iguais. Quais são as forças notáveis que nós podemos representar nesta barra homogênea? À direita de vocês é a força potente, a força F, que nós vamos precisar determinar. À esquerda de vocês, a força resistente, a força peso desta bola à esquerda desta barra homogênea. Momento da força no ponto A até o ponto C é igual ao momento da força peso até o ponto fixo C. Posso substituir o momento de uma força pelo produto da força no ponto A vezes a distância do ponto A até o ponto C é igual a força peso vezes a distância do ponto B até o ponto C. A força que nós vamos precisar determinar. Multiplico pela distância do ponto A até o ponto C igual a força-peso. Eu posso substituir pelo produto da massa vezes a gravidade vezes a distância do ponto B até o ponto C. A força eu não desconheço. A distância do ponto A até o ponto C é de 80 centímetros, mas a unidade no sistema internacional é em metro. 80 dividido por 100, 0,8. Igual a massa desta bola, que é 100 kg, vezes a gravidade, que é 10, gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância do ponto B até o ponto C, que é 20 centímetros. Passando para metros, 0,2. F vezes 0,8, 100 vezes 10 vezes 0,2, 200. Isolo F. Faço a divisão de 200 por 0,8, eu encontro uma força igual a 250 newtons. Item F. Diz o seguinte: caso a pessoa tivesse que sustentar o objeto de 100 kg, aplicando força diretamente nele, sem a utilização da alavanca, qual intensidade de força ela precisaria aplicar? A intensidade de força que ela precisaria aplicar teria que ser exatamente igual à força-peso do objeto, ou seja, 1000 newtons, 100 vezes 10. Item G. Se a pessoa precisasse segurar um objeto qualquer exercendo diretamente sobre ele a força F, calculada no item E, sem a utilização da alavanca, qual seria a máxima massa que ela poderia sustentar? Como nós tínhamos calculado no item anterior, a força de 250 newtons também corresponderia à mesma força-peso, 250 newtons iguais. Porém, a relação entre a força-peso é massa vezes gravidade, 250 dividido por 10, a máxima massa seria igual a 25 kg. Item H. Aplicando os itens E, F e G, é possível concluir que a utilização de alavancas pode ou não trazer vantagens para quem as utiliza. Por quê? O principal ganho será um ganho de força, ou seja, máquinas que multiplicam forças. Essa é a principal vantagem das alavancas. Item I. Comparando o peso do objeto sustentado por essa alavanca e a força potente F, quantas vezes o peso do objeto é maior que a força aplicada? Sabemos que a vantagem mecânica é a relação entre a força resistente sobre a força potente. Força resistente do objeto 1000 newtons, força potente 250 newtons. Ou seja, a vantagem mecânica seria igual a 4. Que é justamente a resposta do próximo item, item J. Comparando o peso do objeto sustentado por essa alavanca
Então, qual a vantagem mecânica que essa alavanca oferece? Vantagem mecânica igual a 4. Item K. Quantas vezes a distância DA a C é maior que B a C? Basta dividir a distância em metros, ou pode ser também utilizado em centímetros. Aqui eu utilizei os valores em metros. 0,8 por 0,2 igual a 4. Para o último item, letra L. Comparando os itens I, J e K, a que conclusão se pode chegar? Que tanto para a vantagem mecânica quanto as distâncias entre o ponto A ao ponto C e do ponto B até o ponto C, os valores serão exatamente os mesmos.